O que é mais difícil? Chegar ao topo ou se manter no topo? E eu acho que é essa pergunta que norteia muito os próximos desafios que o Atlético vai ter ao longo da temporada. Um Atlético que se afastou e se afastou muito da zona de classificação para a Série A do ano que vem, conseguiu uma recuperação ao ponto de entrar no G4 novamente, o que parecia completamente improvável, e agora tem 9 jogos para se estabelecer, para se manter, para se bancar dentro do G4. O G4 para o Atlético é o objetivo final. Óbvio, se der para ser campeão ou se der para ficar na frente do rival, excelente. Mas o Atlético ele já chegou no topo que ele tanto sonha. Agora é tentar se manter e vai ter muita gente tentando tirar o Atlético lá de cima. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. Isso me ajuda demais, isso me dá muita força para seguir aqui produzindo conteúdo. A gente está começando mais um mês, então vamos fazer esse mês de outubro ser o mês do acesso e um mês muito especial aqui para nossa produção de conteúdo, beleza? Gente, eu acho que para a gente entender como se manter, a gente precisa entender como a gente chegou lá, tá? Eu acho que é um processo natural. E como a gente chega no G4? Primeiro, se expondo menos e conseguindo uma estabilidade defensiva maior. Ou seja, os 9 jogos finais, dá para dizer que quantos menos gols o Atlético sofrer, mais próximo do acesso o Atlético vai estar. A defesa é um ponto fundamental para a regularidade nessa reta final, e a regularidade é um ponto fundamental para que a gente tenha tranquilidade para conseguir os resultados e naturalmente o acesso vir. Eu acho que a gente está no momento que a gente conseguiu aprender a defender. Aprender a defender coletivamente. E eu acho que a gente está no momento também que os jogadores que chegaram potencializaram nossa zona defensiva. Isso faz com que o Atlético ele tenha individual e coletivo para não sofrer tantos gols como foi ao longo do campeonato. É muito legal ver o Atlético marcando tantos e tantos gols. Mas a marca de 300 minutos sem sofrer gol na Série B precisa ser muito valorizada porque parecia muito improvável. Porque parecia muito difícil da gente conseguir enxergar um Atlético conseguindo ficar com esse retrospecto. 300 minutos sem sofrer gol, gente. Um Atlético que sofria gol de todas as formas. Isso passa pelo Santos, isso passa pela defesa, isso passa pelo meio, isso passa pelo ataque. É um trabalho coletivo. Mas para mim é o principal ponto até aqui da recuperação do Atlético. Aí a gente vai para o segundo ponto, que não é menos importante, muito pelo contrário. É um ponto subjetivo, a gente não vai estar falando de algo factível, mas é algo perceptível. E a gente vai estar falando, obviamente, do mental. O mental do Atlético, ele vai se recuperando conforme os resultados vão chegando. E conforme o mental vai tirando essa névoa que estava em cima do Atlético, para mim fica muito claro que o Atlético ele começa a enxergar e consegue enxergar a qualidade que ele tem, a capacidade que ele tem. Quando a gente falava do mental, parecia que o Atlético duvidava de si o tempo inteiro. Que o Atlético não entendia que ele podia ser esse time que a gente vê agora, que enfileira vitórias, que derrota os adversários independente do contexto. O Atlético mentalmente capaz de competir é a melhor versão que a gente teve até agora desse Atlético. Confiante, preparado para os momentos de oscilação, porque uma partida de Série B ela é muito aleatória, ela tem momentos positivos, ela tem momentos negativos. E no final das contas, tudo que eu mais desejo, tudo que eu mais quero é ver esse Atlético sereno, bem gerido pelo técnico Odair Hellmann. E sabendo, sou o melhor time da competição. Se isso acontecer, gente, a tendência é que a gente fique numa posição muito confortável ao longo dessa reta final. Porque é uma reta final que você tem uma bagagem emocional maior. É uma reta final que a pressão ela vai existir. Volto a dizer, todo mundo vai querer tirar o Atlético do topo. Mas a partir do momento que o Atlético está seguro lá em cima, vai ser muito difícil que alguém consiga tirar a gente de lá. Vai ser muito difícil que alguém consiga tirar a gente de lá. Então, para mim, os primeiros passos assim são se ajustar defensivamente e se manter estável mentalmente.
Aí você já tem, cara, 50% do caminho levado em consideração, sabe? Porque aí a gente entra talvez na esfera que o Atlético mais sobre, que é a parte ofensiva. O Atlético que conseguiu ofensivamente organizar a equipe a partir do momento do entendimento da melhor dupla de volantes com o Patrick e Zapelli. Transicionar não virou mais uma lenda, encarar a pressão não virou mais uma dificuldade, muito pelo contrário. O Atlético agora consegue sair da defesa e chegar no ataque sem nenhum tipo de engarrafamento. Os volantes trouxeram lucidez para aí sim, quando a bola chegar no último terço, as nossas individualidades falarem mais alto. Aí a gente pode encontrar um Leozinho que vive um momento muito especial e uma caixa de surpresas até onde pode chegar o Leozinho. A gente fala de um Viveiros de força, de arranque, de finalização. A gente fala de um Mendonça, a gente fala de um Luiz Fernando, a gente fala de um Julimar, a gente fala de um Dudu. Então, no final das contas, são jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento, levando em consideração o nível da competição. São jogadores muito acima do nível da competição, não é à toa que o Atlético é o principal ataque do campeonato. Não tem setor que o Atlético sobre mais do que o sistema ofensivo, do que a partir do momento que a bola chega no último terço. A bola chegando no último terço, as coisas elas ficam muito mais... As coisas acontecem de forma muito mais natural, sabe? As coisas acontecem de forma muito mais automática. Então, no final das contas, o sentimento que eu tenho é que o Atlético ele tá no caminho para se manter no G4. O Atlético não vai ter que fazer um grande esforço para se manter no G4. Se mantiver fazendo o que vem fazendo. O Atlético ele entendeu o método. O Atlético entendeu o que ele precisava fazer. Estável defensivamente, estável mentalmente e poderoso ofensivamente. É a fórmula, talvez até para as próximas temporadas. Se o Atlético conseguir desenvolver isso que está nascendo agora, se o Odair conseguir desenvolver isso que está nascendo agora, é um Atlético promissor para as próximas temporadas e eu acho que a gente, de certa forma, tem que se agarrar nisso. Mas agora é pensar o presente. E o presente pede que a gente seja maduro. Maduro para entender que foi muito difícil, depois de tudo que aconteceu, chegar onde a gente chegou. Maduro para entender que o Atlético ele pode se manter, ele tem tudo para se manter. Eu não vou falar que só depende dele, porque existem fatores externos. Mas a fórmula tá ali. A fórmula tá no clube. Sabe? A fórmula tá A fórmula tá no clube e o clube tem que seguir mantendo a pegada. O clube tem que seguir mantendo a dinâmica. Aprender a fórmula é muito mais difícil do que replicar a fórmula. Tenho certeza disso. Aprender a fórmula é a parte mais difícil do processo. E o Atlético ele consegue de maneira repentina e inesperada aprender a fórmula. Agora é só refazer o dever de casa e ir treinando, 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 até pensando em voos mais altos muito em breve. Que bom ver o Atlético amadurecendo, que bom ver o Atlético se encontrando num cenário que parecia que não ia se encontrar. Ficar mais um ano na Série B é algo que o Atlético não podia aceitar. Ficar mais um ano na Série B era inaceitável.